Olá, seja bem-vindo a essa série, O Princípio Inteligente nas Plantas. Eu estou, esses dias, falando sobre as leis divinas e morais e as plantas. Essas leis da natureza que faz parte para todos os seres viventes e também para as plantas. Normalmente as pessoas olham só na direção do homem. E eu peguei essas leis que você vai encontrar no Livro dos Espíritos do Allan Kardec. Eu peguei porque grande parte desse raciocínio meu sobre o princípio inteligente das plantas, eu trago bastante trabalhos, informações que o missionário Allan Kardec deixou e que outros mestres de pesquisadores confirmaram as teses. Mestres de alta hierarquia, tipo Richer, Krug, ganhadores de prêmios nobres. E mais recentemente, mestres nossos como Hernani Guimarães, professor Jorge Andréa, e também até colocações espirituais, como o espírito André Luiz traz algumas informações, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, que dá para a gente discutir isso nas plantas. Mas hoje eu vou falar da lei da sociedade e as plantas. É uma lei da natureza. O Allan Kardec perguntou, no Livro dos Espíritos, pergunta 766. Eu leio já para ficar igual, para não ter a memória para saber. A vida social está na natureza? Ele pergunta se a vida social está na natureza. Não existia esse conhecimento de sociologia que nós temos hoje. Resposta: certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A vida deu inutilmente a palavra e tudo para acesso à vida de relação. As plantas, igual o homem, igual os animais, ela tem inteligência, ela tem percepção, ela tem hábitos, ela precisa entender isso, que Deus não deu isso a nada. Ela tem todas as qualidades que o princípio inteligente precisa para avançar. Ela não tem ainda a consciência que o homem tem, não tem o livre-arbítrio trabalhado como o homem tem, mas já tem o determinismo e está indo nesta direção. Ela, ao treinar as sensações, ela está dando um grande passo na evolução, que nem começa lá atrás, começou antes de seres mais primitivos, mas a planta já é meio caminho andado. Pergunta 767. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Nós estamos falando lei da sociedade. Se o isolamento absoluto, que tem gente que defende isto. Sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Todos, os homens, os animais, as plantas, se ajudam mutuamente. Eu já mostrei algumas evidências científicas dessa ajuda e vou mostrar muito. Eu quero mostrar umas 100 evidências científicas do princípio inteligente das plantas. Já tem aí umas 50, mas eu vou mostrar mais. Porque ela trabalha numa cooperação permanente. A lei da cooperação é uma lei universal. Pergunta 768 do Livro dos Espíritos. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Pergunta se é só um sentimento pessoal. Resposta que os espíritos deram: o homem deve progredir sozinho, isso não é possível, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com outros homens. No isolamento ele se embrutece e se definha. Isso é para o animal, é para a planta. Você vê família, é a família do homem, família no animal, família na planta, é família, se reúne.
e há uma necessidade de cooperação de uma com a outra. Numa floresta, você vê embaixo do solo, existe quase um tapete verde com as raízes e os fungos, as micorrizas, uma se ligando com outra. Às vezes é um tapete que está ligado com várias plantas. É como se uma ajudasse a outra. A lei da cooperação, não só as plantas como os animais, mantendo essa cooperação. E o homem também. Só que o homem que tanto precisa das plantas, ele ainda não acordou que ele é que mais precisa delas. Então ele tem que ser um defensor das plantas. O homem do futuro, não muito longe, será um defensor das plantas. Ele terá consciência, então ele vai ter consciência. Não é que ele não vai destruir a planta, às vezes precisa, mas ele vai ter um olhar diferente, um olhar como parceira. As plantas são nossas irmãs de caminhadas. Pergunta 769 no Livro dos Espíritos. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas como todos os gostos também estão na natureza, porque o gosto de isolamento absoluto seria condenável se nele o homem encontra satisfação. Ele está dizendo já que a sociedade, mas e o gozo do isolamento, se ele também tem satisfação, se isso também não é lei da natureza? Os espíritos responderam: satisfação egoísta. Também há homens que encontram satisfação na embriaguez. Há provas isto? Ou não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém? Então, há utilidade. Você vê, Jesus fala, o Pai trabalhou e nunca mais parou de trabalhar. Jesus também trabalhando. O homem trabalhando, as plantas, os animais, está todo mundo trabalhando. É a lei da natureza, a lei do trabalho faz parte. Eu li uma das primeiras leis divinas. Pergunta 770. O que se deve pensar dos homens que vivem em absoluta reclusão para fugirem do contato pernicioso do mundo? Homens que se isolam. Não quer o contato do mundo, o contato pernicioso do mundo. Ela me pergunta, o que é que acha disso? Seria do homem? Seria do animal se isolar? Seria da planta se isolar? Não existe isso. Aí o Espírito respondeu, duplo egoísmo. Ele se isola por egoísmo. E o egoísta dificulta a sua marcha evolutiva. E os Espíritos têm dito que o egoísmo e o orgulho é a chaga da humanidade. Então as plantas já trabalham na solidariedade, na fraternidade, na sociedade. Ela vive disso. Pergunta 733. Por que razão entre os animais, os pais e os filhos deixam de se reconhecer quando esses não mais precisam de cuidados? Já que é uma lei da natureza, por que ele faz isso? Os animais já não deixam de reconhecer lá os filhotes. Resposta: os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe pelos filhotes tem por princípio instintivo de conservação dos seres que ela deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmo, sua tarefa está cumprida. A natureza não mais lhe exige, por isso que ela abandona, a fim de se ocupar com os outros que chegam. Então, a planta, o animal, não tem a ideia ainda moral da consciência que o homem tem. Mas ela já tem isto lá atrás, tem isto. Você pega uma galinha, olha ela defendendo os pintinhos. Ela enfrenta uma cobra, enfrenta uma onça, se vier. Mas você pensa que as plantas também não fazem isso? Tem vários trabalhos, inclusive eu já li um, mas vou ler outro depois, da planta mais velha, em condição, fornecendo alimentos para a planta inferior a ela, fornecendo
às vezes até para filhota mesmo. Plantas, de você destruir uma planta, pega você por experiências, de pegar a planta mãe, várias plantas filhas, longe, você destruir a planta filha e a mãe sentir, na hora, ter diferença. Porque tem ligações perispiritual, é igual uma mãe, um animal, mas é preciso saber separar. A planta ainda não tem o discernimento que o homem tem, porque ela ainda não trabalha a consciência, o seu livre-arbítrio. Ela ainda não raciocina sobre a ideia do mal e do bem, sobre a ideia de Deus. Pergunta 774. Há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que o laço de família entre os homens resulta apenas dos costumes sociais e não de uma lei da natureza. Que devemos pensar nisso? Tem gente que acha que os laços de família é coisa social. Tem gente que até acha que família vai acabar. Não vai acabar, é lei da natureza, deixa de bobagem se você pensar assim. Não acaba, a lei da natureza, a lei divina é eterna, como Deus. Família é uma lei da natureza, não vai acabar. Aí, a resposta dos Espíritos: há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus dessa forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Olha que ele está chamando a atenção. Essa lei é da natureza. Então existe também lá nas plantas. Existe isto. Esse trabalho existe nos animais. Eu estou dizendo que uma fornece coisas para outra. Você vê lá a oncinha cuidando dos filhotes, a macaquinha tirando as pulgazinhas dos outros macaquinhos. Olha a lei da sociedade, olha a lei. Ninguém nasceu para viver isolado. Isolado você não evolui, Há necessidade de você evoluir e você tem que evoluir com outros. Por isso que os espíritos, quanto mais evoluem, mais ele é solidário, mais ajuda a gente, mais abre leque, mais pratica a caridade, mais pratica o amor, mais faz coisas pensando no bem coletivo. E cada vez pensa mais no bem coletivo do que no bem dele. Pergunta 755. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Que tem gente que defende isso. Acabar, relaxar laços de família. Como se o sujeito dependesse só do Estado. Como se família fosse uma coisa só intelectual do homem, sem ter leis divinas por trás. Ele disse: se relaxar os laços de família, a resposta é uma recrudescência do egoísmo. O homem apenas vai piorar, vai ficar mais egoísta. E o egoísmo não faz o caminho da evolução. O caminho da evolução é o altruísmo, é o amor, é a fraternidade. Essa lei da sociedade e as plantas, que às vezes as pessoas pensam, a lei da sociedade é discutida. Existe isso, os trabalhos de sociologia, serviço social, existe muitos trabalhos, discute isso. Às vezes as pessoas não discutem como uma lei natural e que está ligada com o homem, com o animal e com as plantas também. Faz parte dessa caminhada. Então eu estou discutindo essas leis naturais para chamar a atenção do princípio inteligente. Tem provas materiais, provas que pode demonstrar bioquimicamente, fisicamente, o corpo organizado da planta, o psicossoma da planta, mas tem o princípio inteligente. Se não trouxer a discussão do princípio inteligente, você só numa vertente materialista, você vai ver as plantas só um pedaço. E eu vou ainda te dizer, está vendo o pedaço menor, porque o pedaço maior está ligado ao princípio inteligente. Há um caminho evolutivo. É como se tivesse leis dirigindo, uma inteligência suprema está coordenando esse trabalho de evolução. Nós somos filhos de Deus, os animais também,
e as plantas também. Então os homens são nossos irmãos, os animais e as plantas também. Os homens aqui em qualquer lugar do universo, os animais aqui em qualquer lugar do universo e as plantas em qualquer lugar do universo. Precisamos olhar as plantas com carinho especial. Eu chamo as plantas de nossa irmã caçula, nossa irmã de caminhada. Estamos caminhando, mas precisamos entender para melhor defendê-la. Até o próximo encontro. Deus te guarde, meu irmão. Uma boa sorte.